Ô, Natan, tá mudo. Nada. Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma monitoria de direito das famílias. Na monitoria de hoje eu vou tratar sobre o divórcio, dando continuidade, então, aos temas que a gente estava vendo. A gente já chegou a ver impedimentos, causas suspensivas do casamento, procedimento para se casar, e agora o divórcio, que é o ato que põe fim ao casamento. Ele descasa as pessoas. Eu vou abrir o material aqui e daí a gente vai seguindo o conteúdo pelo material. Lembrando que esse material eu sempre coloco no grupo, sempre fica disponível para vocês. E vamos começar. Bom, o que é o divórcio? Primeiro, antes de conceituar o que é esse instituto, a gente vai passar por algumas considerações iniciais no aspecto histórico. Isso é importante para entender a finalidade atual desse instituto na sociedade brasileira. No Código Civil anterior, que era o de 1916, inexistia a figura do divórcio. Prevalecia o princípio da indissolubilidade do casamento. Baseado bem no cristianismo da Igreja Católica, o Estado preconizava essa mesma ideia, a ideia de que uma vez um casal unido, eles não podem e não devem se separar, e por isso indissolubilidade do casamento. Aqueles que se casavam não haviam possibilidade de se descasar. A única hipótese que havia era a figura do desquite. O desquite traz essa ideia de não estar em igualdade, você estar devendo algo para a sociedade. Aqueles que se casavam e que porventura quisessem se separar só poderiam lançar mão da figura do desquite, que ele não punha fim propriamente dito ao casamento. Ele tão somente impedia os efeitos patrimoniais. Então, a partir do desquite, aquelas pessoas paravam de ter, por exemplo, a ameação dos bens adquiridos, mas o vínculo conjugal permanecia, de modo que quem era desquitado jamais poderia se casar novamente. Depois, transcorrendo um pouco os anos, em 1977, a Constituição foi emendada e ela trouxe o divórcio. Só que ela trouxe o divórcio, nesse primeiro momento, de um modo diferente de como a gente conhece ele hoje. Para exercer o divórcio, haviam requisitos específicos, como, por exemplo, um critério temporal. Não era tão fácil exercer o exercício do divórcio. Ele era um direito mais limitado. E, além disso, destaca-se que ele só poderia ser usado uma única vez. Então, você só poderia descasar uma única vez. As demais, você estaria vedado de usar o instituto do divórcio. A Constituição de 88 e depois o Código Civil de 2002, eles previam em seu texto a figura do divórcio e da separação judicial. Ainda assim, não é o divórcio que a gente conhece hoje, porque ele foi emendado pela PEC, que é a Emenda Constitucional 66 de 2010, ou Emenda do Divórcio. O texto original da Constituição, antes dessa emenda constitucional, era o seguinte: abro aspas, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de um ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. Então, a Constituição de 88, na sua redação original do seu texto, trazia a hipótese do divórcio, mas ele era limitado a um critério temporal. Então, eu tinha duas opções e todas elas haviam um critério temporal, a passagem de tempo. Ou eu me separava judicialmente e aguardava um ano para me divorciar, ou eu comprovaria a separação de fato, que é o casal que para de viver a vida de casado, para de viver como consortes, eu comprovo isso e, além de comprovar que parei de viver como se casal fosse, eu espero o lapso temporal de 2 anos
para me utilizar do direito do divórcio. Veja que, então, há uma fase uma fase anterior ao divórcio, na qual esse critério temporal, ao que parece, ao que a doutrina elenca, é que trata-se de um critério temporal para limitar o exercício do divórcio, de modo a talvez impulsionar que aqueles cônjuges desistam do divórcio e reatem o seu relacionamento. Na verdade, existia até a figura da desistência, né, quando você estava separado judicialmente ou separação de fato. Então, eles poderiam desistir dessa separação e voltar para o status de casado. Depois, a Constituição de 88, então, foi emendada, ela foi alterada em 2010, e ela passa a ter a seguinte redação, que é a figura do divórcio atual. Abro aspas, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, fecho aspas. Então, veja que o texto legal traz agora que o exercício do direito do divórcio não está limitado a condição alguma. Não está limitado à separação, seja ela judicial ou separação de fato, e muito menos a um tempo que eu tenho que comprovar essa separação. É um direito que se exerce por si só, independente de outros institutos. Em virtude dessa alteração na Constituição, a doutrina majoritária, que eu vou discorrer só da majoritária para a gente não ficar perdendo tempo, ela é a doutrina defendida pela Maria Berenice Dias, pelo ministro do Supremo Luiz Edson Fachin e pelo Flávio Tartucci. Eles adotam princípios de interpretação da Constituição, seja ela a máxima eficácia do texto constitucional, ou então a primazia dos direitos fundamentais, a interpretação das leis conforme a Constituição. E, segundo essa interpretação sistemática que esses doutrinadores fazem, eles falam, em linha simples, que essa alteração do divórcio tacitamente revogou o instituto da separação judicial. Segundo eles, porque o legislador fez essa alteração na Constituição, mas ele não alterou as normas infraconstitucionais de modo a expressamente revogar o instituto da separação judicial. Mas, por uma interpretação que esses doutrinadores se utilizam, eles são categóricos em afirmar essa alteração na Constituição, na redação do texto do divórcio, implica necessariamente a revogação implícita dos institutos da separação judicial. Então, é como se a separação judicial fosse, com a emenda de 2010, expurgada do ordenamento jurídico brasileiro. Essa é a corrente majoritária defendida por grandes nomes do direito. Ideia que eu trago algumas explicações sobre o tema e também o que deveriam acontecer nas ações que já tramitam no judiciário para essa corrente majoritária defendida aí por grandes nomes como Maria Berenice Dias. Beleza? Então, o divórcio atualmente no Brasil é o texto da Constituição, na qual ele é exercido sem condições prévias, independentemente de separação judicial ou separação de fato e tempo anterior que o convalide, que o permita seu exercício. O divórcio é um direito autônomo por si só. E, em linha simples, né, o que é o divórcio? O divórcio é o descasamento, é aquele que rompe o vínculo conjugal, de modo a trazer, rompendo o vínculo conjugal, traz aquele casal à situação anterior, ou seja, eles voltam a ser solteiros. Então, quais são algumas regras específicas do divórcio? O divórcio, basicamente, ele vai tratar de 4 grandes assuntos. E daí a gente pega lá do artigo 731 do Código de Processo Civil. Então, numa ação de divórcio ou num divórcio extrajudicial, a gente vai tratar de 4 temas, basicamente. Então, sejam eles a separação dos bens, ou seja, se eu vou romper o vínculo conjugal, se eu vou descasar alguém e descasar um casal, então eu tenho que resolver a questão patrimonial desses anos enquanto eles estavam casados e os efeitos do patrimônio que ela geraram. Então, vai falar quem fica com qual bem. É a divisão dos bens do casal. Depois, o nome
o nome, porque quando a gente casa, a gente tem a faculdade de alterar o nosso nome. Geralmente é uma troca dos sobrenomes dos cônjuges. Então, eles vão decidir se eles vão manter aquele nome ou se eles vão, porventura, alterá-lo. Além do nome e da partilha dos bens, a gente também vai resolver questões como guarda dos filhos, se houverem filhos menores incapazes, e a questão da pensão alimentícia, dos alimentos, sejam os alimentos devido ao cônjuge, se for hipótese configurada em lei, ou os alimentos, porventura, que sejam devidos aos filhos, de acordo aí com a definição da guarda. Então, basicamente, uma ação de divórcio ou um divórcio extrajudicial vai tratar desses 4 temas. É óbvio que se o casal não tiver filhos, ou se tiver filhos, eles sejam maiores e capazes, eu não vou discutir o Instituto da Guarda, e talvez nem pensão alimentícia. Pode ser que eu discuta só a partilha dos bens e o uso do nome. Então, vai ter essa variância. O artigo 723 do Código de Processo Civil prevê que essas regras do divórcio não devem serem aplicadas no que couberem a dissolução da união estável. A união estável, a gente ainda vai estudar, é o direito convivencial, mas ele tem a hipótese de dissolução, de rompimento daquela união estável. E daí, nesse procedimento para romper essa união estável, está o Código de Processo Civil falando para a gente adotar, no que for possível, a gente emprestar as regras do divórcio e aplicar na dissolução da união estável. Vai ter, isso aqui, alguns aspectos processuais. Vai ter audiência de conciliação, como todo processo civil, e o Ministério Público intervirá. Ele fará vista aos autos se o divórcio envolver menor, porque o Ministério Público tem incumbência legal de cuidar dos interesses dos menores. Então, se naquele divórcio houverem crianças em que estejam se discutindo a guarda, o Ministério Público vai participar daquele processo judicial, porque ele tem essa atribuição legal de defesa dos direitos das crianças menores incapazes. E daí a gente também tem, na hipótese do artigo 731 do CPC, de fazer o divórcio de forma extrajudicial, ou seja, não num processo litigioso, num processo que envolva um juiz, que é o processo judicial. A gente pode fazer o divórcio de modo extrajudicial, ou seja, fora do judiciário. E onde que vai ser isso? No cartório. O cartório vai fazer, né, que é o registro civil, vai lavrar a escritura de divórcio daqueles consortes. Isso teve uma alteração recente numa resolução do CNJ, então eu vou explicitar esse tema do divórcio extrajudicial um pouco mais para frente. Eu até tratei de alterar o meu resumo, porque recentemente o CNJ fez essa alteração na sua resolução que trata do divórcio extrajudicial. E o 733 do CPC prevê que, se for fazer o divórcio extrajudicial, cada cônjuge, cada consorte tem que estar representado por um advogado, e esse advogado pode representar os dois ou apenas um. Então, algumas regras específicas do divórcio nesse procedimento junto do processo, né, do processo de divórcio. Depois, voltando para o direito material do Código Civil, o artigo 1571 do Código Civil prevê as hipóteses em que termina a sociedade conjugal, ou seja, hipótese que é rompido o casamento. Ele elenca 4 possibilidades, só que uma delas está revogada. Então, termina a sociedade conjugal, as pessoas se divorciam pela morte de um dos cônjuges. Então, se um deles morre, está rompido a minha sociedade conjugal, rompeu o vínculo conjugal, não estou mais casado. A morte, eu vou explicar mais para frente, mas é tanto a morte real, se a gente pegar o instituto lá da parte geral do Código Civil, é a morte com o corpo presente, que é atestado por uma certidão de óbito. Então, a morte real é aquela que alguém morre, eu vejo o corpo daquela pessoa e ela é atestada por uma certidão de óbito. Mas essa morte que o Código Civil também está falando abarca a morte presumida, que é aquela em que a pessoa morre, aquela que a pessoa some por um determinado período de tempo, daí os familiares ou interessados, porventura, fazem um procedimento junto ao judiciário para declarar a morte presumida, ou seja,
esse tempo de sumiço daquela pessoa, o Estado presume que ela está morta. E essa presunção de morte, a morte presumida, também gera o fim da sociedade conjugal. A segunda hipótese é a nulidade ou anulação do casamento, isso a gente viu na monitoria passada. Então, se um casamento for decretado nulo ou anulável, ele vai terminar a sociedade conjugal, ele vai pôr fim àquele casamento. A terceira hipótese é a separação judicial, mas como eu expliquei, segundo a corrente majoritária, esse instituto foi revogado pela emenda que trouxe o divórcio na Constituição de 2010. E a quarta hipótese, que é a principal, é o divórcio. É isso que a gente está tratando nessa aula. O parágrafo 1º fala que o casamento válido, ou seja, se o casamento é válido, é porque ele não é nulo, ele não padece de nulidade nem de anulação. Então, a gente exclui o inciso 2. Só se dissolve pela morte, que é o inciso 1, de um dos cônjuges, ou pelo divórcio, que é o inciso 4. Então, o parágrafo 1º está desenhando aí o funcionamento dos incisos, aplicando-se a presunção estabelecida neste código quanto ao ausente. Então, ele está falando, se alguém tem morte presumida, seja ela com declaração de ausência ou sem declaração de ausência, aqui vale revisar esse instituto da parte geral, né? Se você não lembra o que é morte presumida com declaração de ausência ou sem declaração de ausência, vale uma revisão desse instituto. Mas a morte presumida equivale-se à morte real, e eu vou considerar dissolvida, eu vou considerar que terminou a sociedade conjugal pelo inciso 1 do artigo 1571 do Código Civil. Então, o casamento com o ausente se desfaz, estando consorte livre para casar de novo. Daí aqui é uma questão doutrinária que eu anotei aqui. A doutrina se divide quanto à possibilidade, se aquela pessoa que foi declarada morte presumida, porque ela sumiu do mapa, e se essa pessoa futuramente voltar e o seu ex-consorte já se casou com outra pessoa. A doutrina se divide em duas correntes. Eu deixei aqui anotado o que cada uma delas falam. Uma primeira fala que o casamento que ocorreu depois do sumiço daquela pessoa é o casamento válido e o primeiro continua dissolvido. E ela justifica isso pela boa-fé e como modo de punição para aquela pessoa que simplesmente sumiu do mapa. Uma segunda corrente fala que não. A contrário senso, ela diz que o segundo casamento será nulo, com os efeitos do casamento putativo, de modo que o casamento anterior volta a ser o válido. Beleza? O parágrafo 2º fala que o divórcio... se alguém se separa mediante o divórcio, ele poderá manter o nome. Então, aqui a gente já explicou que no divórcio, um dos quesitos que a gente vai tratar é a figura do nome, porque o nome a gente pode alterar no momento que a gente casa. Então, depois a gente vai decidir como fica essa alteração. E o parágrafo 2º está falando da possibilidade do cônjuge de manter o nome de casado. Às vezes ele não quer retirar o nome do seu consorte, que ele acabou adotando por um longo período de tempo, e não faz sentido ele retirar aquele nome, aquele sobrenome, né, do nome dele. O divórcio não modifica direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. O divórcio não altera o poder familiar, que é a autoridade parental, a autoridade que os pais exercem sobre os seus filhos. Eventual novo casamento após o divórcio também não afeta em nada os direitos e deveres e o poder familiar dos genitores da prole, dos pais dos filhos. Beleza? O próximo tópico a gente trata do fim da separação de direito em todas as modalidades. Então, o Instituto da Separação Judicial e Separação de Direito, que são sinônimos, ele foi revogado pela emenda do divórcio. Houve uma revogação tácita de todas as formas de separação de direito. E o Instituto da Separação previa a hipótese de reconciliação. Como ele foi revogado e o divórcio não prevê a hipótese de reconciliação, uma vez divorciados, os cônjuges não podem se reconciliar. Ou seja, não podem voltar ao estado anterior de casado. Se eles quiserem, sei lá, se casarem, estarem casados novamente, eles têm que fazer um novo procedimento de casamento.
Então, não tem essa figura da reconciliação, que seria uma desistência. Ah, quero desistir do meu divórcio e voltar para o meu casamento antigo. Eu não posso fazer isso. No divórcio, eu não tenho essa reconciliação. O que esse casal pode fazer é, os dois, de novo, estão plenamente, têm plenas condições para irem ao cartório e se casarem novamente. Então, convalando aí novas núpcias. Porque a separação de direito levou com ela, né, esse instituto da reconciliação, que não há previsão para o divórcio. Enquanto a separação de direito ou separação judicial foi revogada tacitamente pela lei do divórcio, a figura da separação de fato continua válida no ordenamento jurídico. A separação de fato nada mais é do que o momento em que é constatado que aquele casal parou de ter o exercício da vida conjugal. Então, é como se a partir, e isso tem que ser comprovado, a partir de determinada data X, aquele casal parou de conviver a vida de casados. Então, eles pararam, por exemplo, de dividir o mesmo teto, pararam de dividir a sua economia, pararam de ter essa relação de afeto, porque o casamento nada mais é do que a emanação do afeto entre um casal. Então, a separação de fato é o momento em que, ainda que não tenha havido o divórcio, então aquelas pessoas estão formalmente casadas, materialmente elas vivem separadas, elas vivem como solteiras, não vivem mais como casadas. Embora formalmente estejam casadas no papel, materialmente, faticamente, elas vivem uma vida de solteiro. E averiguar esse momento é importante e ele gera efeitos, esses efeitos são reconhecidos no Código Civil. Então, o primeiro efeito de constatar a separação de fato é que quem está separado de fato pode constituir união estável. A gente vai ver que quem é casado não pode constituir união estável, isso configura concubinato impuro. Mas, se essa pessoa casada configurou separação de fato, ela pode vir a constituir união estável. É o que está previsto no artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil. E a segunda hipótese importante da separação de fato é que quando essas pessoas se separaram de fato e posteriormente entraram com uma ação de divórcio ou divórcio extrajudicial, a data que eles comprovarem a separação de fato é o momento em que os efeitos patrimoniais pararam de surtir efeitos. Ou seja, é o momento que eles pararam de compartilhar os bens patrimoniais. Parou de haver meação entre aqueles bens eventualmente adquiridos pelo casal. Então, o montante do aquestos são esses bens que se comunicam entre o casal. Esse montante vai ser averiguado na data em que cessou a convivência, na data da separação de fato. Beleza? O quarto tópico, quando a gente está tratando do divórcio, é saber o que é o conceito de sociedade conjugal e ele foi mantido. A sociedade conjugal, e eu faço uma analogia, eu lembro do direito empresarial, lembro desse aspecto, sociedade como sinônimo de economia. A sociedade conjugal diz respeito aos efeitos do casamento, os direitos, deveres e o principal deles, os regimes de bens. O regime de bens. Já o casamento, de uma forma mais ampla, ele se refere ao vínculo conjugal, ao vínculo que o casamento une aquelas duas pessoas e aos efeitos daquele casamento. Então, só para a gente lembrar, a separação de direito, a separação judicial, ela colocava fim apenas à sociedade conjugal. Então, quem era separado judicialmente, separado de direito, não poderia se casar de novo porque o vínculo conjugal ele não foi rompido. Ou seja, a separação de direito, de modo bem simples, ela apenas fazia cessar a comunhão dos bens, os aspectos patrimoniais do casamento. Então, com a separação judicial de direito, aquele casal parava de ter uma economia comum, parava de compartilhar os bens que eles adquiriam porventura. Então, somente isso, o vínculo entre eles permaneciam e eles não poderiam se casar.
O divórcio, por outro lado, ele põe fim ao vínculo conjugal. Vínculo conjugal quanto sinônimo de casamento. Pondo fim ao vínculo conjugal, ele põe fim automaticamente à sociedade conjugal. Então, o vínculo ele é mais amplo, ele abarca a sociedade conjugal. Quando eu rompo o vínculo conjugal, que é o que o divórcio faz, eu ponho fim a todos os efeitos do casamento, sejam eles patrimoniais, sejam eles quanto ao vínculo. Então, aquela pessoa que é divorciada, ela pode se casar novamente. Beleza? Atualmente, então, quem se encontra... Isso aqui é só uma questão doutrinária, né? Se alguém, antes de 2010, tinha feito a separação judicial, elas não são consideradas automaticamente divorciadas, elas entram com uma ação de divórcio. Esse é um caso bem específico, e nem muito relevante saber disso, eu pus como um plus da doutrina. Então, em linhas gerais, resumindo a explicação do tópico anterior, atualmente é uma modalidade única de divórcio. Só há um divórcio no Brasil. Não existe mais separação judicial de direito. E só há uma hipótese de divórcio. Aquele que é exercido sem tempo nenhum. Então, eu não tenho que ter que comprovar 1 ano de separação judicial ou 2 anos de separação de fato. O exercício do direito do divórcio não tem prazo mínimo para ser gozado por aquela pessoa. Eu posso me casar e divorciar quantas vezes eu quiser. Não há número máximo de divórcios que eu possa vir a me utilizar deles. Vide a casa da Gretchen, né? A Gretchen, ela casou e se divorciou tantas e tantas vezes, porque o instituto do divórcio pode ser usado de forma infinita. Não tem, perdão. Não tem limitação o exercício desse direito. Eu até anotei aqui, eu posso me casar de manhã e me divorciar à tarde. Posso me divorciar no mesmo dia, porque eu não tenho prazo. E eu exerço o divórcio quando eu quiser. E quantas vezes eu quiser. Beleza? E daí aqui eu vou aproveitar para explicar, então, as modalidades do divórcio. O divórcio ele pode se operar de forma judicial, ou seja, com um processo no judiciário que envolve a figura do juiz, ou ele pode ser feito de modo extrajudicial, que é o divórcio onde é lavrada uma escritura pública perante ao cartório de registros. Se o divórcio não era consensual, ou seja, se os dois cônjuges não entravam em um acordo para se divorciar, ou seja, se um quer se divorciar e outro não queria, esse divórcio tem um litígio, tem um conflito. Como tem esse conflito, a gente tem que levá-lo ao Poder Judiciário, porque quem vai resolver esse conflito é o juiz. Então, se o divórcio for litigioso, obrigatoriamente ele será feito perante o Poder Judiciário. Ou, se o divórcio, não sendo litigioso, envolva a criança menor incapaz, ele poderá ser feito no Judiciário. Por que poderá? Houve uma alteração recentíssima na resolução do Conselho Nacional de Justiça que regulamenta os procedimentos extrajudiciais. A resolução 571 de 2024 do CNJ, ele autoriza o divórcio extrajudicial do casal com filhos incapazes. Então, o casal que não é um divórcio litigioso, porque se for litigioso, vai ser no judiciário. Então, é um divórcio consensual. Aquele casal com filhos incapazes pode fazê-lo no cartório, mas não é só chegar lá e fazer. Para eles fazerem isso, as questões relativas à guarda, visitação e alimentos dos menores devem ser resolvidas previamente no judiciário. Então, antes deles irem para o cartório resolver o divórcio, aquele casal deve deve ajuizar uma ação no judiciário para resolver a guarda, visitação e alimentos no judiciário. Resolvido essas questões por um juiz,
eles vão pegar essa decisão do juiz e vão levar ao cartório, para lá no cartório fazer o divórcio e somar, né, e averbar aquela decisão do juiz àquele divórcio daquele casal. Então, o divórcio consensual com filhos incapazes pode ser feito no cartório? Sim, desde que as questões relativas aos menores, sejam elas guarda, visitação e alimentos, sejam previamente decididas no judiciário por um juiz. E daí eu pego aquela decisão no judiciário e levo junto ao cartório para fazer o divórcio. Beleza? E se o cartório... E daí, o que não tem problema nenhum. Se o divórcio for consensual e não haver filhos menores incapazes, é só o casal ir, se quiser, no cartório, representados por um advogado obrigatoriamente, e esse advogado pode ser de ambos os consortes ou de apenas um, não tem problema, mas ambos têm que estar representados por um advogado, e eles podem fazer o seu divórcio no cartório. E daí a doutrina até fala, olha, se eles tiverem filhos menores, mas já forem maiores de 16 e menores de 18 anos, eu posso emancipar os meus filhos e daí fazer o divórcio no cartório. Certo? O artigo 1581 do Código Civil e a súmula 197 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o divórcio pode ser concedido sem que haja partilha dos bens. Então, é a hipótese de que o casal ajuize uma ação só para declarar que eles estão divorciados e acabar logo com isso, e depois, em ação separadas, eles vão resolver, por exemplo, a divisão dos bens, que a divisão dos bens é um dos aspectos do divórcio que mais demoram, né, para levantar os bens, verificar todos os bens que vão ter meação, que não vão ter meação, e para falar qual bem fica para qual cônjuge. Então, por esse processo ser mais demorado, autoriza o Código e a jurisprudência do STJ que o divórcio seja concedido sem que haja partilha dos bens, porque a partilha dos bens é o aspecto mais demorado do processo de divórcio. O 1582 do Código Civil prevê que a ação de divórcio é personalíssima, ou seja, só aquele casal, tem o direito de legitimar, de fazer parte daquela ação, né? Se já tiveram direito processual, então, nas condições da ação, a legitimidade numa ação personalíssima de participar daquela ação como autor ou réu é tão somente do casal. Há exceções, mas exceções bem específicas, como, por exemplo, a legitimidade do curador, ascendente ou irmão. E, por fim, o divórcio ele é um direito potestativo. O que é um direito potestativo? O divórcio é um direito que eu exerço pela minha vontade. Ou seja, vamos supor que eu sou casado com a Maria e eu decido me divorciar dela. A Maria não tem que concordar com a minha opção de divórcio. É um direito potestativo. Eu exerço esse direito e a Maria só incumbe receber os efeitos do meu exercício desse direito. Então, isso acaba com aquela história que a gente vê em novela, do casal falando assim, eu vou ter que negociar com o meu cônjuge para que ele me dê o divórcio, para que o meu marido me dê o divórcio, para que minha esposa me dê o divórcio. O outro casal não tem que dar nada. É um direito potestativo. Eu utilizo dele independentemente da concordância da outra parte. Então, é minha faculdade, é minha opção exigir ou não o divórcio, tanto para os dois consortes, quanto no exemplo que eu dei, se a Maria quiser se divorciar de mim, ela pode fazer independentemente da minha vontade. Embora, claro, que isso não extingue meus direitos. Eu vou ter os direitos patrimoniais, de divisão dos bens, o direito a nome e tudo mais é respeitado. Mas ela tem o direito de exercer o divórcio independente da minha vontade. Beleza? Daí aqui eu deixei uma esquematização, basicamente, do divórcio judicial ou extrajudicial. Mas é importante a gente lembrar dessa resolução do CNJ. Inclusive, eu alterei meu resumo hoje, né? Porque quando eu fiz, em 2022, essa resolução não existia, e essa resolução é novíssima, do CNJ, publicada em agosto desse ano.
A monitoria já está acabando e agora a gente vai discorrer dos efeitos do divórcio. Então, uma vez realizado o divórcio, seja ele judicial ou extrajudicial, quais são os efeitos de declarar que alguém está descasado? O primeiro deles é que o divórcio só vai produzir seus efeitos depois de ser averbado a sentença no registro competente. O que é averbar? Averbar traz a ideia de adicionar, de juntar naquele registro a sentença que declara o divórcio. Lembra que a gente viu o casamento? O casamento ele é registrado no cartório. Quando os cônjuges se casam, tem um livro que registra aquele casamento. Então, depois, a sentença que declara o divórcio judicial ou a escritura pública que declara o divórcio extrajudicial, seja qual for o procedimento utilizado, eu tenho que pegar um desses dois institutos e levar no cartório para que seja averbada, para que seja juntada essa informação no registro do cartório onde está lá meu casamento. Então, é meio que adicionar lá, aquelas pessoas eram declaradas casadas e estava registrado no cartório. E agora o cartório vai registrar essas pessoas por sentença judicial ou por escritura pública feita no cartório estão divorciadas. O segundo efeito quanto à sucessão, quanto ao recebimento de herança. Depois a gente vai estudar, eu acho que eu não sei a grade de vocês, mas no direito da sucessão, direito de herança, o cônjuge, dependendo do regime em que ele esteja casado, ele tem direito a receber a herança da eventual morte do seu consorte. Mas o divórcio tira esse direito de sucessão, de receber herança. Então, uma vez divorciado, não há que se falar em receber herança do seu ex-parceiro. O terceiro efeito diz quanto à eficácia. O divórcio opera efeito ex nunc. Então, é da data da sentença para frente. A discussão de culpa. O Código Civil, ele previa em alguns artigos a discussão de culpa. Falar quem deu culpa ao fim desse casamento. E essa discussão de culpa, por exemplo, era importante para definir os alimentos, eventuais alimentos que porventura viriam a ser pagos para um dos consortes. Então, a eventual pensão alimentícia que eu teria que pagar para o meu companheiro. Essa discussão de culpa para a doutrina majoritária caiu por terra. Ela inexiste mais. Uma vez da figura, de novo, voltando lá do começo que a gente discutiu, a emenda do divórcio fez cessar essa discussão de culpa. Então, não há que se falar em discussão de culpa no processo de divórcio. Uso do nome. Então, eles vão decidir como vai ficar o uso do nome. E até o STJ se pronunciou que o sobrenome, um casal, ele tem, o consorte, ele tem a opção de escolher pela permanência ou retirada dos sobrenomes. É uma faculdade, é uma opção, uma vez que o nome utilizado é incorporado ao direito da personalidade. Então, vamos supor que eu peguei o sobrenome da minha esposa e depois a gente divorcia, só que no curso do divórcio eu não quero tirar o sobrenome dela do meu nome, porque tá ali há tanto tempo. Imagina que a gente é casado há, sei lá, 30 anos e já se incorporou ao direito da minha personalidade, né? Então, vamos lembrar, a parte geral do direito civil, nome incorpora o direito da personalidade. Então, é uma escolha do consorte, no caso, seria uma escolha minha falar se eu quero tirar ou não o sobrenome que eu troquei com a Maria, minha esposa, nesse exemplo. A guarda, a gente vai estudar depois em direito parental, mas é o mesmo instituto do direito parental. O divórcio, se tiver filhos menores, ele vai definir a guarda das crianças. E os alimentos, a pensão alimentícia. Se presente os requisitos legais, depois a gente vai estudar isso quando em alimentos, porventura talvez seja necessário que um cônjuge pague pensão alimentícia, alimentos, para o outro cônjuge. Então, o divórcio vai ter esse efeito se presente os requisitos dos alimentos e o juiz, então, condene ao pagamento desses alimentos.
Como eu disse antes, a discussão de culpa era importante para definir os alimentos, mas a Maria Berenice Dias, que defende a revogação desse instituto da discussão de culpa, ela fala essa discussão de culpa é irrelevante para definir a questão dos alimentos. Tão somente a questão dos alimentos vai ser definida por 3 critérios, que não vale a pena a gente aprofundar agora, a gente vai ver isso em aula específica, que são eles: necessidade, possibilidade e razoabilidade. Beleza? Bom, gente, era isso para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O material está no grupo. Espero que auxiliem nos estudos de vocês. Trouxe aqui as linhas gerais, o que é mais importante do Instituto do Divórcio, as alterações que ele sofreu ao longo do tempo e ainda vem sofrendo, como, por exemplo, a figura da instrução, né, do CNJ recentemente publicada. Espero que vocês tenham gostado. Estou disponível para qualquer dúvida, pode me mandar mensagem no WhatsApp, no Instagram, sobre direito das famílias em especial, mas também, eventualmente, sobre qualquer outra matéria. O intuito da monitoria é ajudar vocês, então eu estou 100% disponível para isso. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem com a próxima monitoria. Obrigado.